Bom dia! Então Desculpem, esta coisinha fofa sair da casota e agora está a olhar para mim. Então, eu hoje venho-vos trazer finalmente a lista de livros lidos durante o mês de novembro e dezembro. Não é, meu amor? Vamos para a caminha agora? Então, eu comecei novembro muito bem com uma ida a Florença. Sim, in my mind, in my dreams. Eu li Love and Gelato e era um livro que eu já queria ler há muito tempo mesmo. Então sou uma rapariga cuja mãe morre e a mãe envia para Florença para junto do pai. E isto gera toda ali uma raiva, mágoa, tristeza ao redor da personagem principal que eu gostei de ver, gostei que não é ir para outro país e estar logo feliz, maravilhosa. Gostei de ver as etapas que ela foi passando de grief. É uma história teen, é muito fofa mesmo. Fez-me querer visitar ainda mais Florença, que eu já tinha este desejo de ir a Florença desde o livro do Dan Brown, O Inferno. Depois, continuei a leitura com um dos livros cedidos pela Leia, que eu em muito agradeço, que é O Poder do Amor. Este aqui é o primeiro volume de uma trilogia. Eu já tinha lido o terceiro, que foi o que eles me enviaram primeiro, e depois então pedi o primeiro. Devo dizer que não é dos meus livros preferidos de autor. Eu já li os livros ligeiramente e gostei muito mais do que esta trilogia em si. Aliás, trilogia não, porque ainda tenho ali o segundo para ler. Mas, apesar de eu amar a capa, que Portugal tem tipo um defeito, em romances de época as capas são horríveis. As da Julia Quinn, por exemplo, acho que só gosto de 3 ou 4 capas. Mas esta capa é lindíssima. Mesmo, linda, linda, linda. E eu fiquei muito triste mesmo por a história não me agradar tanto assim. Eu fiz uma opinião, ela já está no blog e eu deixo cá em baixo o link se vocês quiserem lá dar uma listinha de olhos. Continuando, li o My Virtual Prince Charming, que é o segundo volume de Geeks Gone Wild. Geeks Go Wild, peço desculpa. Eu li o primeiro volume em outubro, que eu não cheguei a falar, mas pronto, agora ficam a saber. Sobre adolescentes numa escola em que são nerds contra populares e pronto, já estão a ver aí. É clichê, é um clichê daqueles filmes mesmo para adolescentes, estão a ver que os geeks apaixonam-se pelos populares e vice-versa e pronto, é basicamente isso. Li então o segundo volume e a seguir ao segundo volume li o primeiro volume da trilogia, assim, eu li as coisas ao contrário. Depois li um dos livros que foi um dos melhores livros de novembro, que é A Herdeira dos Olhos Tristes. Eu não sei, eu estou boquiaberta porque eu não sei o que dizer em relação a este livro. Eu cheguei a fazer opinião, eu fiz opinião, também está no blog, também deixo cá em baixo, mas eu adiei a leitura deste livro. Eu fiquei super surpreendida, eu não sabia o que falar em relação a este livro porque era tudo o que eu não estava à espera e acho que é uma leitura brutal mesmo. A seguir li O Monstro que Veio do Gelo. Eu sinceramente tenho ali o livro, mas eu não sei onde é que ele está. Mas pronto, li O Monstro que Veio do Gelo, eu fiz uma opinião, está no Insta Stories, nos meus Insta Stories, eu até fiz um pequenino destaque na minha página de Instagram, também deixo cá em baixo. E eu gostei imenso do livro. É um livro para crianças, mas está muito, 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 muito fofo mesmo. Para finalizar, novembro, eu li Vampire Night. Eu li os 19 volumes de Vampire Night. Eu de momento aqui comigo só tenho os 12 primeiros. Este aqui é o primeiro volume, só um bocadinho. E este aqui é o 12º volume. É uma história brutal, eu já conheço esta história há muitos anos mesmo, acho que é desde pelo menos 2007, o manga ainda estava a ser lançado. Eu sei que comprei este primeiro volume em 2011, porque tenho escrito... Ah, não, foi em 2010. Tenho aqui escrito. Mas nunca tinha lido até ao final. Porquê? Porque, ainda, como eu te disse, ainda estava a ser lançado e eu sou daquelas pessoas que eu gosto de fazer binges em relação a determinados animes, mas com mangas principalmente eu gosto de fazer binges.
e eu estava à espera que o manga terminasse. Entretanto, terminou há anos, só que eu nunca peguei nele. Até que peguei nele há 2 anos atrás, mas li só até o 11º volume, que eram os que eu tinha aqui. E eu tinha decidido, e tal, vou comprar o resto, e depois li o resto. Não comprei. Até que este ano eu disse, não, eu vou ler, eu vou... leio os que tenho aqui, depois leio o resto online, e foi o que fiz e eu adorei. Já tenho ali mais 2 volumezinhos que foram prendas de anos e de Natal. Não, aliás, foram prendas de Natal. E estou mesmo super feliz. É um manga e um anime, para mim o anime está horrível, o desenho. Depois de ler o manga fui ver o anime novamente, partes do anime novamente, e eu fiquei horrorizada. Tipo, que é isto? Mas conta a história de vampiros, como vocês sabem, vampiros contra humanos e caçadores de vampiros, e tem toda ali uma história que a dado momento é super estranha, super esquisita, uma pessoa dá cada reviravolta e uma pessoa fica what the hell is going on? E depois vocês não sabem que time são, estão a ver Team Edward e Team Jacob, pronto, é Team Zero e Team Kaname, e eu sou das 2 times. Por isso sim. E estas foram as leituras de novembro. Passando para as leituras de dezembro, eu comecei dezembro com A Vozinha Gangster, do mesmo autor do Monstro que Veio do Gelo. E se eu adorei o Monstro que Veio do Gelo, eu amei o A Vozinha Gangster. Nota-se que é um livro que foi escrito antes do Monstro que Veio do Gelo, mas tem muito mais história, em termos de tem muito mais moral. O livro em si não tem tantos desenhos, não tem tantas tipografias como o anterior, mas a nível de sentimento tocou muito mais. Depois li o primeiro volume de Chihaya Furu. Chihaya Furu é um anime que eu vi, é um anime manga, é um anime adaptado do manga, que eu vi há muitos anos atrás também, acho que vi quando ele foi lançado, já não me lembro quando, e eu sempre fiquei para ler o manga, mas como eu disse, ainda está ongoing. Passado anos, ainda está ongoing. Este é o mal dos mangas. São anos uma pessoa à espera do final e nada. E eu decidi ler o primeiro volume também porque eu revi a primeira temporada do anime para depois ver a segunda e finalmente ver a terceira, que está de momento a ser lançada. E também Maybe This Time, da Morgan Matson, penso que é assim a autora, e eu até vi ontem, penso que foi ontem, no Stories of Love, Peace and Right, que ela também leu e que gostou. A seguir a este li Fame, Fate and First Kiss, da Casey West, e eu devo dizer que este tipo de livros, estas 2 autoras, são autoras que eu leio quando estou assim numa reading slump. Eu já disse isto num outro vídeo, mas normalmente são os romances da época e mesmo Harry Potter que me tiram desta reading slump, mas não me apetecia ler Harry Potter, eu sei, shame, oh my god, o que é que eu estou a dizer? Mas romances da época não estavam a dar para mim desta vez. Tirei este, li o Serial Hottie, da Kelly Aram. Este aqui não foi tanto do meu agrado, ainda conseguiu-me puxar para a história, ainda conseguiu-me fazer ficar doki doki, mas não foi aquilo tudo que eu estava à espera. A seguir, terminei o mês com a leitura de graphic novels. Li o Nimona, eu já queria ter lido este há séculos, desde que a Filipa leu, a Filipa do Filipa Books. A seguir, li Heartstopper 1 e 2. Li estes 2 porque foi a prenda de Natal de uma amiga minha e eu simplesmente devorei os livros porque são tão fofos, a sério, são mesmo fofos. E terminei o mês com a leitura de Twilight, graphic novel, volume 1. Adorei, mas ao mesmo tempo deixou-me decepcionada. Assim, a história em si, o diálogo quem desenhou o graphic novel pegou, está excelente, foi muito bem escolhido, gostei bastante. O que me desiludiu foi o desenho. A Bella está lindíssima, mas o Edward foi... Not my Edward. No, not him. O Jacob está excelente também. Eu acho que gostei de todos, exceto do Edward. Mas pronto, foram estas as minhas últimas leituras do ano de 2019. Bye bye, gente.